Quero convidar você a abrir o texto que ali está. Nós perguntamos também para esse rapaz: como é que você conheceu Jesus? Porque ele está há 10 anos já assim. Ele foi atingido quando ele tinha 24 anos de idade. Ele está com 34 anos, vai fazer 35. Então faz 11 anos que ele está nessa situação. Eu falei: como é que você não sai de casa para nada? Até para sair é uma dificuldade. Para locomover, e as pessoas também nem sempre estão dispostas a isso. E ele falou que ele estava em casa ouvindo uma pregação, e através da pregação ele recebeu Jesus na sua vida. Caminhe enquanto você tem perna, meu irmão. Eu tenho certeza que ele daria tudo para poder ter ouvido essa mensagem na igreja, andando, indo até a igreja. Daria tudo. E ele fala assim que ele tem um desejo muito de estar na igreja, só que ele gosta, depende dos outros. Não é aquele negócio, sabe, você decide: eu vou à igreja, eu vou e acabou, a pé, de carro, sei lá, eu vou. Ele não é assim. Se ele quer ir, você pode me levar? Não posso. Eu queria tanto, mas eu não posso. Então aproveite enquanto você depende de você. Venha até a casa do Senhor. Existem muitas pessoas que estão no leito de hospital, que estão imobilizadas em casa, que gostariam de estar na igreja, mas não podem. Então você que pode, esteja. Eu tenho certeza de uma coisa: vai ser uma bênção para você. Amém? Provérbios 28. Como de costume nesses últimos meses, apenas um versículo. Versículo 9. De Provérbios 28. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Vou repetir. A lei se refere aqui não à lei civil que eles tinham, não à lei sanitária, estava se referindo à palavra do Senhor, aos mandamentos do Senhor. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Feche seus olhos. Deus, esta é a sua palavra. Eu sei que sempre por meio dela o Senhor tem falado à sua igreja. Então fale, Senhor, nessa manhã. Usa alguém perfeito como eu, como sempre. Me dá o privilégio, Senhor, de ser porta-voz daquilo que o Senhor quer falar neste lugar. Em nome de Jesus. Essa semana, quando eu me deparei com esse versículo, já lido por mim algumas vezes, eu parei para pensar. Eu parei para pensar no peso, no valor, na credibilidade, na importância, na relevância da palavra de Deus. Nós sabemos que na vida de todo cristão, a disciplina da oração e da leitura da palavra de Deus é imprescindível. Todo cristão, ele precisa dedicar um tempo à oração, ele precisa também dedicar um tempo à leitura da palavra de Deus. Existem pessoas que obviamente separam um tempo maior, outras um tempo menor, talvez por conta da ocupação profissional que tem, mas sempre separam um tempo. Se eu disser para você o que é mais importante, a leitura da palavra de Deus ou a oração, eu diria para você: o que é mais importante? O pássaro ter duas asas ou ter uma asa só? Tem as duas. No entanto, não querendo colocar a palavra num lugar e a oração em outro lugar, em termos de importância, quando você olha para esse texto que nós lemos aqui, eu vou repetir esse versículo, ele diz que se alguém se recusa a ouvir os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, as orientações do Senhor, os conceitos do Senhor, o valor moral da sua palavra, até quando ele for orar, a sua oração será detestável. Me parece que pelo menos nesse momento,
Deus ele colocou a sua palavra num lugar, num patamar, no pódio, não de segundo ou terceiro lugar, mas de primeiro lugar. Ele está dizendo que se você tem o conhecimento da palavra, mas se recusa a obedecer a palavra, até quando você for orar, a sua oração será detestável porque você rejeitou a palavra. Porque às vezes nós estabelecemos um relacionamento com Deus de uma forma que parece que através da oração tudo se resolve. E eu não quero decepcionar você e nem colocar a oração em segundo, terceiro lugar, não. É muito importante, de extrema importância a oração. Mas entenda, se oração resolvesse tudo, eu tinha resolvido o problema desse rapaz que estava na cadeira de rodas. Você tinha resolvido, nós temos resolvido o problema não só dele, de muitas outras pessoas. Ah, pastor, mas quando ele trouxe o consolo do Espírito Santo, mas não foi minha oração que trouxe o consolo do Espírito Santo. O consolo do Espírito Santo já veio para ele há 10 anos atrás, senão ele tinha enlouquecido. A questão é que a oração e a palavra de Deus, elas precisam andar em harmonia. O que você ora precisa estar em harmonia com a palavra de Deus. Porque você pode dedicar 1 hora, 2 horas, 3 horas, o tempo que você achar para a oração. Se você viver uma vida que se recusa a ouvir a orientação da palavra de Deus, até aquele tempo que você gastou em oração foi tempo perdido. Perdeu. Ou será que eu estou forçando a interpretação do texto quando ele diz que aquele que se recusa a ouvir a lei, a palavra de Deus, até as suas orações serão detestáveis? Ou seja, a oração precisa sempre estar em concordância com a palavra. Não adianta você se recusar em ouvir o que a palavra está dizendo e dobrar os seus joelhos em oração. Está perdendo seu tempo. Porque nós achamos que através da oração nós vamos mover o coração de Deus até no que diz respeito à sua palavra. Isso não é verdade. Esqueçam. Deus não vai mudar a sua palavra. Mesmo que você busque a Ele em oração, de joelho, consagração, se você estiver orando em desconformidade, Ele não vai mudar a sua palavra por causa da sua oração. Esqueça. Por isso que algumas orações, entendam, não só por isso, mas também por isso que algumas orações não são respondidas. Porque se tiver em desconformidade com a palavra, não será respondida. Deus se condiciona naquilo que Ele próprio criou, a sua palavra. Ah, minha vida não está dando certo, e eu tenho orado a Deus, tenho buscado a Deus, mas tem andado em obediência à palavra? Porque se você não tem andado em obediência à palavra, eu lamento, você está gastando tempo à toa, está jogando fora o tempo de oração. E essa semana, enquanto eu lia, eu estou lendo a Bíblia em ordem cronológica, então tem algumas partes que aparecem. E apareceu essa parte, o livro de Provérbios, enquanto a ordem cronológica. E eu comecei a pensar sobre quantas coisas na vida têm um peso. Tem um peso. Por exemplo, a palavra de um homem tem que ter um peso. Já disse aqui que antigamente não precisava de cheque, nota promissória, nenhuma garantia. Bastava a pessoa dar a palavra dele. Quanto que ele está deventando ele R$300, mas dia 3 ele virá pagar, vai ser? Não, ele deu a palavra. Encerrou, não precisa de mais nada. Quer ver outra coisa que tem peso? O pedido de uma mãe. Mesmo que às vezes não seja atendido por um filho, mas existe um peso considerável no pedido de uma mãe. Quantos filhos se dão bem porque atendem ao pedido de uma mãe? Meu filho não vai nesse lugar. Mãe, mas filha, não vai. Filho, a mãe está sentindo, não é bom para você, por favor, não vá. Mas o que vai acontecer? Não sei, eu só sei que é bom você não ir. Não vá. Alguns vão e nunca mais aparecem, como a gente já viu vários casos. Outros, mesmo contrariados, mas por causa do pedido da mãe, respeito, não vão. Depois eles têm a notícia de que a boate pegou fogo e as pessoas que estiveram lá morreram. Ele
foi salvo porque a mãe pediu para ficar em casa. Quer ver outra coisa que tem um peso considerável? A referência de um amigo. Uma promessa que você faz tem um peso. Uma lei tem um peso. Experimenta você burlar a lei, seja ela qual for. Existem penalidades para quem vem contrariar a lei, para quem vem burlar a lei. É uma contravenção, você vai ser penalizado por isso. Quer ver outra coisa que tem um peso considerável? A palavra de uma testemunha. Um réu pode ser condenado, como ele pode ser absolvido por causa da palavra de uma testemunha, seja ela verdadeira, seja ela falsa. Outra coisa que tem um peso considerável, o decreto de um juiz. É submetido a um tribunal, sim, mas depois vem o decreto do juiz. O que ele decretou, ninguém vai mudar. A opinião de uma autoridade tem um peso considerável. O parecer, por exemplo, de uma equipe médica, quando existe um caso onde não se tem ainda, não se chegou a algo conclusivo, então se convoca uma equipe médica para ouvir o parecer dos profissionais a respeito daquele caso. E o parecer da equipe médica tem um peso, porque vai dar uma direção no que eles vão fazer, qual vai ser o procedimento agora, ou o próximo procedimento. O pedido de uma criança tem um peso. Ter peso, meu irmão e minha irmã, significa ter credibilidade, ter autoridade, ter extrema, mas extrema relevância. Assim deve ser a palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus precisa, não que ela precisa ter um peso, porque ela tem um peso, mas nós precisamos dar a ela o peso que ela verdadeiramente tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos num tempo onde a palavra de Deus não tem ocupado um lugar de proeminência na vida das pessoas. A palavra de Deus não tem se tornado a autoridade final na vida das pessoas. E quando eu falo das pessoas, em relevo eu coloco o grupo de evangélicos, de cristãos. Porque nós temos a responsabilidade de termos o conhecimento. E por conta do conhecimento, darmos o devido valor a essa palavra que nós adquirimos no conhecimento. A palavra de Deus, ela tornou-se uma autoridade e não a autoridade. Se você perguntar se a palavra de Deus para os cristãos tem autoridade, ele vai dizer sim. Mas quando você vê ele andar por outros caminhos contrários a essa autoridade que ele diz ser, ele vai dizer assim, a Bíblia é uma autoridade, mas não é toda a autoridade. A palavra de Deus, a Bíblia, ela contém verdades, mas não toda a verdade. Exemplo, é porque algumas pessoas olham para determinadas passagens das Escrituras e entendem que aquela parte é uma parte que deve exercer autoridade sobre a vida dela, mas outra parte não. Então, ela não contém toda a verdade, ela contém verdades. Mas algumas que podem ter sido verdades num tempo, hoje já se tornaram antiquadas, ultrapassadas. E por conta disso, passa-se por cima. Hoje eu quero começar, nessa manhã, lembrar cada um de nós o peso que a palavra do Senhor deve ter para nós. A palavra de Deus deve ser a nossa constituição espiritual. Assim como existem leis que regem o nosso país, e nós precisamos nos submeter a essas leis, desde que essas leis não venham contra as leis morais de Deus, nós precisamos nos submeter. Por exemplo, você concorda com... Nós sabemos que o nosso país é um dos países mais tributários do mundo. Você concorda com a quantidade de impostos que são lançados sobre nós? Não, mas rejeita pagar.
Rejeita pagar o IPTU da sua casa para você ver o que vai acontecer. Você perde. Ou você paga ou você perde. Rejeita pagar o IPVA do seu carro. Agora que fizeram uma abordagem policial e perceber que você não está devidamente regularizado, se vão aprender ou não vão aprender o seu veículo. Você concorda com a taxa que é cobrada? Você gasta R$ 69,00 de água. Aí cobra R$ 69,00 de esgoto. Porque entende que o que entrou, o que saiu. Você concorda com aquelas taxas? Não considera abusivas a taxa de luz? A conta de luz você não considera também abusiva? Mas você paga, não paga? Por que você paga? Porque se você não pagar, você vai ficar sem, meu amigo. Você pode até chegar e falar para o cara agora aqui que é mesmo? Enel, né? Enel. Agora é Enel. Você chega, Enel. Chegar para ele e falar assim, meu amigo, não vai cortar aí não, porque eu não concordo, eu não paguei, porque eu não concordo com a taxa aí, foi muito alto, eu só pode descer. Ele fala, meu, não tem nada a ver com você. Ele mete o alicate e acabou. Porque existe uma lei. E se você não se submeter a ela, você perde o benefício dela. O povo de Deus precisa se relembrar o peso da palavra de Deus. O povo de Deus está correndo muito atrás de experiências e interpretações subjetivas. Nós vamos ver isso à noite. Aí eu entendo essa passagem dessa forma. Quem disse para você que é você que interpreta a palavra de Deus? A própria palavra de Deus diz que a Escritura não é de interpretação pessoal. Quem disse que você pode interpretar? Quem interpreta é o Espírito Santo e dá a você. E qualquer coisa que você receba fora da interpretação do Espírito Santo é sua, não tem nenhum peso. Aliás, a Bíblia diz que ninguém pode nem acrescentar e nem tirar um tio da palavra. É o que é. Não, ninguém tem o direito de fazer da palavra de Deus aquilo que ele quer fazer. Não. Ou você aceita ou você não aceita. Você é obrigado a aceitar? Claro que não. De jeito nenhum, ninguém é obrigado a nada. É aquilo que ele sempre fala. Você tem o direito de fazer escolha, só não tem o direito de escolher as consequências. A escolha que você quiser fazer, você pode fazer. Agora, as consequências você não escolhe. Elas virão. Então, hoje eu quero começar a falar um pouquinho sobre o peso da palavra de Deus. O peso que a palavra de Deus precisa ter na nossa vida. E como nós temos a Bíblia como a palavra de Deus, pastor, à noite eu vou falar sobre isso também. Pastor, mas é o seguinte, tem muita história aqui, para que serve? Quando você olha lá no livro de Romanos, se eu não me engano, à noite eu vou citar aqui para vocês. Ele diz assim, tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar. Até aquelas coisas que você fala assim, por que está na Bíblia a genealogia? Para que serve um negócio desse? Tudo que foi escrito para nos ensinar. Mas para isso nós precisamos dar o quê? O devido peso à palavra de Deus. O devido valor, a devida credibilidade à palavra de Deus. Não nos tornar seletivos. Eu só leio o Novo Testamento porque o Velho Testamento já diz, é velho. Não me interessa em nada. Eu leio parte do Velho Testamento que tem coisas que para mim ali, tudo que foi escrito foi para te ensinar. Até as leis sanitárias que foram escritas, que não estão mais vigentes para nós, mas foram escritas para ensinar os porcos, que não cuida da sua casa, que não cuida da sua vestimenta. Tem gente porco nesse mundo. E às vezes é bom ler o Novo Testamento, o Velho Testamento, com algumas leis de higiene pessoal, para ver se ele bota a sua roupa em dia, a sua casa em dia. Faz bem. Até aquilo que não está mais vigente faz bem dar de vez em quando. Então eu quero falar sobre o peso da palavra. O peso da palavra precisa, olha o verbo que eu vou usar agora, tá? O peso da palavra precisa exceder o respeito e atingir a reverência. Isaías 62, verso 2, ele diz assim, não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, o Senhor dizendo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Veja que Deus está falando através do profeta Isaías.
Ele está dizendo, não foi eu que fiz todas essas coisas, e se elas vieram a existir, não vieram a existir por meio, através de mim. Deus perguntando ao povo através do profeta. Aí ele diz assim, eu tenho em autoestima, em alta consideração, aquele que é humilde, contrito de espírito, e que sobretudo, treme diante da minha palavra. Meus irmãos, todas as vezes que nós nos debruçamos para ler a palavra de Deus, não é como ler a revista Veja, não é ler como se lê um jornal, não é ler como se lê uma notícia, não é simplesmente ler porque você precisa ler, porque faz parte de um cronograma que você tem para chegar no final do ano. Eu li a Bíblia toda, eu li 2 vezes a Bíblia. Todas as vezes que você se deparar com a palavra de Deus, é como se você estivesse se deparando, estivesse face a face com o próprio Deus, ouvindo dos lábios do próprio Deus o que Ele tem a dizer a você em especial, por conta de que você está lendo a palavra. Quantas pessoas, às vezes chegam diante de palanques, ou atrás de um púlpito, dizem assim, gente, eu estou aqui, eu estou tremendo de medo, estou tão emocionado que está aqui um cantor do meu lado, aqui um cantor falando de tal, aí nunca vi, o sonho da minha vida é ver ele, aí eu estou suando frio. O senhor está dizendo que nunca teve isso, né? Mas a grande maioria tem. Mas será que nós, quando vamos ler a palavra de Deus, também temos esses mesmos, entendo o que eu vou dizer, esses mesmos tremeliques, esse mesmo temor? Deus não precisa que as pessoas simplesmente respeitem a sua palavra, mas que reverenciem a sua palavra, porque a sua palavra é aquilo que sai dentro dele. Nós temos visto, infelizmente, surgiu até o humor gospel, que se usa até trechos da palavra de Deus para fazer momentos de piadinha. Aí o profeta Isaías, Deus por meio do profeta Isaías diz assim, olha, eu estimo aquelas pessoas que dentre ser humildes e ter o espírito contrito, quando elas se deparam com a minha palavra, elas tremem na base. Mas não é tremer de ser punido por Deus, mas treme por conta do peso que a palavra de Deus tem sobre a sua vida, a autoridade, a credibilidade que ela tem. Eu não estou lendo um livro de fofoca, eu não estou lendo um comentário de um jornalista, uma página, uma coluna. Eu estou ouvindo através dos meus olhos o que Deus está falando no meu coração quando leio a palavra. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 7, diz assim, a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Quem é que não se lembra desse episódio? Quando Davi está trazendo de volta o quê? A arca do Senhor. Num dado momento, o carroção balanga, Uzá de um lado, coloca a mão na arca, com medo que a arca caia. E a palavra de Deus diz que Uzá foi exterminado, ele foi queimado. Davi, quando olha aquela cena, ele fala assim, quem que pode com esse Deus? Eu não vou nem tocar, não vou fazer mais nada. E talvez, para aqueles que possam ler essa palavra, possam até ficar sem entender. Poxa, Rafael, ele não tinha uma boa intenção. O carroção balangou, a arca ia cair. Opa, deixa eu segurar aqui para não deixar cair a arca do Senhor. Tinha ou não tinha uma boa intenção? Do ponto de vista natural das coisas? Sim. Você está carregando aqui, por exemplo, o púlpito aqui. Daqui a pouco chega ali na frente, eu vou tropeçar, vou cair. O Rafael está do lado e vai me segurar, vai segurar o púlpito para não deixar cair. A questão é que estava tudo errado. O que dizia a palavra? A palavra, agora vamos voltar para a palavra. Primeiro, não se carregava a arca em cima de um carroção. Por conta disso, das 4 pontas da arca tinha o quê? 4 argolas. Para que as 2 argolas do lado direito fossem inseridas um bastão e as 2 argolas do lado esquerdo fossem inseridas outro bastão. Para quê? Para que ninguém tocasse na arca.
2 sacerdotes, 2 levitas de um lado e 2 levitas do outro, carregavam a arca sem tocar na arca. Mas o que aconteceu? Se esqueceram da palavra. Aí Davi fazendo a festa, não é legal trazer a arca de volta, levando para Jerusalém, puxa, tudo muito bom, um homem segundo o coração de Deus, é isso mesmo, olha o que a gente vai fazer, bota no carroção, os bois puxando, vamos fazer uma festa. Mas e a palavra, o que diz? Meus pais já diziam esse ditado, eu acho que é sério aqui. De boa intenção, o inferno está cheio. Deus não está preocupado com boa intenção, Deus está preocupado com a sua palavra. Quando então Davi recorre àqueles que poderiam dizer o que aconteceu. Aí então Davi descobre que estava tudo errado. Primeiro, não tinha que trazer em cima do carroção. Tinha que ser carregado por levitas, que não estavam sendo carregados por levitas também. Estavam sendo puxados por bois. Por que Uzá morreu? Porque não devia se tocar na arca, mas ele tocou na arca. Mas ele quis só segurar a arca, para a arca não cair, a intenção foi boa, mas o que diz a palavra? Não é questão de boa intenção, é questão do que a palavra diz. A igreja evangélica hoje está cheia de boa intenção, mas e o que a palavra diz a respeito dessa boa intenção? Eclesiastes 5:1 diz assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Você vê que interessante, cara? Ele está chamando essas pessoas de tolo, mas não porque é tolo por fazer aquilo que sabe que não deve fazer, mas justamente por fazer aquilo que não se deve fazer, mas por não saber que não se deve fazer. Mas mesmo assim, ele chama essa pessoa do quê? De tolo. Aí eu fiz na inocência. Quantos cristãos estão passando por cima da palavra de Deus, em alguns momentos, pela inocência? Mas a obrigação de todo cristão é conhecer a palavra, gente. Assim, quando você entra numa empresa, tem um regimento interno que você tem que respeitar, horário de saída, horário de entrada, horário de café, horário de almoço, e o que você vai fazer ali, assim também a palavra de Deus, sem você conhecê-la. Eclesiastes está dizendo, quando você for ao santuário de Deus, seja reverente, porque você se aproxima para ouvir o quê? A palavra de Deus. O que eu tenho visto hoje são muitos sinais de irreverência. Eu sei que o que eu posso falar aqui pode ser soar até tanto quanto antiquado, mas a verdade é isso. Desde o simples cumprimento até o momento que você está adorando a Deus, eu vejo muita irreverência. Tudo bem que hoje, por causa da pandemia, ninguém está sendo permitido, nem sequer dar um abraço, aperto de mão em alguns lugares, quanto mais o ósculo santo. Mas eu confesso para você, meus irmãos, desde quando eu me converti, eu já não via mais isso. Os irmãos se cumplementarem com o ósculo santo. Mas foi a paz do Senhor, glória a Deus. Hoje já nem paz o Senhor está tendo mais. E aí, mano, beleza? Certo. Tá ligado já aos instrumentos? Vamos lá, vamos arrebentar em nome de Jesus, mano. Vai virar isso aí. Mas como tudo é normal, né, mano? Qual o problema? Agora ele manda um salve, né? Em vez de mandar a paz, então manda um salve. Manda um salve, ó. Tá difícil. Agora usar só porque encostou a mão na arca, desceu o fogo do céu, consumiu o cara. Eu fico pensando se fosse hoje. Todo culto ia ter gente morta chamuscada aqui. A começar da entrada da porta. Quer dizer, um bom bate-papo, uma conversa, papapá, chega mais cedo, meu irmão. Chega na hora do culto atrapalhando. Chega mais cedo. Eclesiastes diz que quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício. Você pode não oferecer nada, mas se você oferecer sua audição para ouvir o quê? A palavra de Deus, é melhor do que aquele que chega alardeando.
Segunda verdade, o peso da palavra de Deus precisa exceder o conhecimento e atingir o compromisso. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Não basta você conhecer a palavra de Deus. Você precisa ser alguém que se compromete com aquilo que você conheceu na palavra de Deus. Hoje tem muitos estudos bíblicos, na própria igreja, na internet, cursos. É curso disso, é curso daquilo outro, curso de família, curso disso aqui, curso de obreiro, curso de batalha, é um monte de curso. Mas quanto de tudo isso você está comprometido? Com quanto de tudo isso eu e você estamos comprometidos? Porque o peso da palavra de Deus precisa exceder, ir além de você ter apenas o conhecimento teórico daquilo que você aprendeu. Precisa ser incorporado à sua vida. Jeremias 23, 28, olha o que diz essa palavra. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Veja que ele diz que o cara que sonhou, o profeta que sonhou, entrega o sonho, se foi algo que Deus revelou. Mas aquele que tem a palavra, que entrega a palavra, mas não entregue meia palavra. Não entregue a palavra que ele quer entregar, entregue a palavra de Deus, mas entregue com fidelidade, como ela é, do jeito que ela é. Sem abrir parênteses. Sem excluir, sem ser seletivo, como ela é. E ele termina o versículo dizendo assim: pois o que tem a palha com o trigo? Pergunta o Senhor. E eu pergunto: o que adianta o conhecimento se você não tem comprometimento com o conhecimento que você tem? De que adianta? É como você sair de um hospital que foi atendido por um profissional da saúde, onde prescreveu o remédio para você, você foi lá, comprou o remédio e guardou o remédio. Isso vai resolver o teu problema, Eric? Não, claro que não. Mas eu fiz tudo, eu fui até o médico, esperei ser atendido, ele me atendeu, fez o diagnóstico, prescreveu o remédio, comprei o remédio, levei para casa, só não tomei, fiz tudo o processo, só não tomei o remédio. Mas é exatamente esse momento que ia começar o processo da cura, tomar o remédio. Tiago 1, 23 e 24 diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo se esquece da sua aparência. Ele faz uma comparação de que aquele que tem o conhecimento da palavra, mas não tem um compromisso com a palavra, é como alguém que olha para o espelho. Vamos pegar a figura de uma mulher devidamente maquiada, com brilho e tudo mais, depois ela sai e pergunta assim: você viu como é que você está? Só que antes ela sai olhando no espelho. Assim, por que estava olhando? Você viu como é que você está? Não, já não lembro mais. Aí ela corta no espelho e fala: o que aconteceu? Nossa, gente, não tinha visto isso não. É claro que ela não tinha visto isso não. E ele está fazendo a mesma comparação, dizendo que quem conhece a palavra, mas não coloca em prática, é como alguém que olha assim no espelho e depois vai embora e esquece até da imagem que ela teve no espelho sobre ela mesma. Meus irmãos, não podemos mais perder tempo querendo fazer curso disso, querendo fazer curso daquilo. Precisamos pegar tudo aquilo que a gente aprendeu e incorporar na nossa vida. O peso da palavra de Deus precisa exceder o conhecimento e atingir o compromisso com ela. Não adianta você ficar sempre dizendo assim: eu sei que ficar irado é pecado, mas está lendo as minhas coisas, e passar uma vida declarando isso. Tudo que existe na palavra de Deus foi escrito para nos ensinar, mas tem que ser incorporado na nossa vida. Senão nós seremos mestres em dar respostas. E todo mundo fala assim: se você quiser a resposta, fala para o pastor Mauro, que tem resposta para tudo. Mas o quanto de tudo que eu tenho resposta é verdade na minha vida? Por quê? Porque não tem o peso da palavra de Deus. É apenas o conhecimento. É uma das marcas da nossa igreja? Sim. Mas pode ver que a marca a seguir qual que é?
obediência. Amor, conhecimento e obediência. Porque conhecimento sem obediência, meu amigo, não vai resolver nada. Marcos capítulo 7, verso 24 diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quantas pessoas estão construindo sua casa na areia? Porque são apenas pessoas que têm o conhecimento, mas não têm o compromisso. E ele está dizendo, quem tem o conhecimento é bom, mas se não tiver o compromisso, está construindo a sua casa sobre a areia e não sobre a rocha. Eu diria para vocês, meus irmãos, que boa parte, a maior parte dos problemas existentes na nossa vida são decorrentes de uma vida de desobediência. São decorrentes. E o pior de tudo isso, nós conhecemos o caminho para a obediência, mas tomamos o caminho para a desobediência. E é por isso que o resultado não pode ser diferente. Porque se for diferente, você andando pelo caminho da desobediência, a palavra de Deus não é verdadeira. E como Deus se compromete com sua palavra, antes de comprometer com pessoas, Deus está comprometido com as pessoas que estão comprometidas com a sua palavra. Ou seja, se houver a obediência à sua palavra, a bênção já será derramada. Porque Deus se compromete e vela pela sua palavra. Tudo aquilo que for fora da sua palavra, não existe comprometimento de Deus. O que pode existir é misericórdia. Por você ter feito uma besteira, eu ter feito uma besteira, e Deus, segundo a sua misericórdia, alcançar você. Mas a consequência da sua besteira, infelizmente, às vezes você tem que carregar. Eu quero compartilhar mais uma verdade sobre o peso da palavra de Deus que precisa ter na nossa vida. O peso da palavra precisa exceder a compreensão e atingir a vida. Uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é você ter o entendimento do conhecimento. Aí vem a compreensão da verdade. Quantas vezes você já leu um versículo e de repente alguém lê o mesmo versículo e o Espírito Santo o ilumina, o inspira para trazer a você o que significa aquilo, e você diz assim: eu nunca tinha visto isso. Já li isso 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, mas eu nunca consegui enxergar aquilo que para mim está estampado agora. Você tinha o quê? Conhecimento, mas não tinha o entendimento. Por conta disso, não tinha a compreensão da verdade. Agora, o peso da palavra de Deus precisa superar, exceder a compreensão e atingir a vida. João 8,37 diz assim, Jesus dizendo, tá? Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Fiquei pensando, que palavra pesada Jesus disse para esses homens agora. Eu sei que vocês, eles estavam reivindicando a sua descendência. Eu sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, vocês estão procurando me matar. Sabe por que vocês estão procurando me matar? Porque em vocês, na vida de vocês, dentro de vocês, no coração de vocês, na mente de vocês, não há lugar para a minha palavra. É como se tivesse só na mente e daqui a pouco você esquece. Do consciente vai para o inconsciente, ao porão da memória, e você esquece. Agora Jesus dizendo, vocês estão andando em desobediência, em desconformidade, porque a minha palavra não encontra nenhum lugar dentro de vocês. Sabe aquela casa que está lotada, e você chega com um móvel, você fala assim, eu quero colocar espaço, só que você olha para um ambiente e fala assim, não tem lugar. E para que eu encontre lugar naquele ambiente, eu vou ter que retirar algum móvel que eu considere menos importante do que aquele que eu quero colocar. Porque se eu quiser colocar o móvel que eu quero colocar sem tirar o que já existe, não há espaço. E Jesus está dizendo assim, olha, dentro de vocês tem muitas coisas que estão ocupando espaço dentro de vocês. E se vocês não subtraírem essas coisas que estão ocupando espaço, que deveria ser o espaço da minha palavra, não haverá lugar para a minha palavra dentro de vocês. Ele está dizendo assim, olha, além de vocês compreender a verdade,
Essa verdade precisa entrar dentro da vida de vocês e ocupar lugar dentro da vida de vocês. De tal forma que quando alguém entrar na sua vida, aquele imóvel que estava fora e que agora está dentro, todo mundo vai ver. Não adianta você chegar e olhar e falar assim, poxa, que casa bela, cheia de imóveis, mas está cheio de imóvel aqui fora. Se eu fosse ele, eu teria tirado esse imóvel velho e colocado esse novo. Mas não tem espaço. Nós precisamos dar espaço para a palavra de Deus, para que ela encontre um lugar dentro da gente. Sabe quando a gente dá espaço para que a palavra ocupe lugar? Quando a gente entende que a palavra tem um peso. E que aquilo que existe dentro de mim tem que ser menos importante do que aquilo que está fora de mim, que é a palavra. E quando aquilo que está fora de mim, que não tem espaço dentro de mim, se torna mais importante e tem muito mais peso do que aquilo que está dentro de mim, eu tiro o que está dentro de mim e coloco o que está fora de mim para dentro de mim. A igreja precisa recuperar o peso da palavra de Deus. Tem muita coisa na igreja, mas está do lado de fora. Está no pátio da igreja, mas está tudo lá de fora. E aqui dentro está cheio de coisa que na realidade não é importante. 2 Timóteo capítulo 3, verso 8 diz assim: como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Veja que interessante, se você imaginar uma cena de resistência, ele está dizendo assim, olha, a palavra de Deus, ele traz dois personagens de Janes e Jambres que se opuseram a Moisés, ele diz assim, esses também resistem à verdade. Eles ouvem a verdade, mas eles resistem de tal forma que a verdade não encontra lugar dentro deles. É aquilo que eu te falei, está na porta da igreja, mas está do lado de fora, não entrou ainda. Está perto da gente, mas não está dentro da gente. O peso da palavra de Deus precisa exceder a sua compreensão e atingir a sua vida. Ontem eu vi a minha cunhada falando de uma determinada pessoa em que ela tinha, talvez até tenha ainda hoje, um problema na vida dela, dessa pessoa. E minha cunhada orientando ela, falou assim, filha, mas você precisa tomar um outro caminho. Você sabe que isso é pecado, que é errado? Eu sei, mas eu não consigo. Na realidade, eu nem quero. Eu gosto de ser assim. Eu sei que a palavra de Deus diz que não é assim. Eu sei que não é bom, mas eu gosto de ser assim. É a personificação daquele que resiste à verdade. Daquele que não permite que a palavra encontre lugar dentro dele, para habitar dentro dele. Eu termino essa mensagem citando Mateus 23, verso 3. Obedeçam-lhe, e isso aqui é a voz de Jesus, mais uma vez, tá? Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhes dizem. Jesus se referindo aos fariseus. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Interessante, né? Eles ensinavam que era certo a eles, para os outros fazerem, não, eles mesmos faziam. Mais uma vez, o que eu posso dizer? Eles já tinham compreendido que aquela verdade era uma verdade, eles estavam convencidos daquela verdade, mas aquela verdade não conseguiu ocupar o que? Espaço dentro da vida dele. Por isso que eles ensinavam as pessoas a praticar aquela verdade, mas porque aquela verdade não encontrava espaço, lugar dentro da vida deles, eles mesmos não praticavam. Por quê? Porque não tinham o peso da palavra de Deus. Eles só tinham compreendido, mas não tinham incorporado a sua vida. Ensinavam as pessoas o que era certo fazer, mas eles não faziam, porque a palavra não ocupava espaço deles, só tinha compreendido o que era certo. Sabe o ladrão que rouba e é preso, você pergunta, se está certo o que você fez? Ele vai falar, não, está errado, eu sempre errei. Mas na hora que ele sai, o que ele vai fazer? Ele vai roubar outra vez. E ele até aconselha o que está entrando no crime, fazer o quê? Não entra nessa vida não, essa vida é complicada, mas ele continua. Nós precisamos voltar a dar o peso
palavra de Deus verdadeiramente tem e deve ter na nossa vida. A palavra de Deus não deve ser um livro de historinhas, aonde algumas historinhas dizem, essa é chato, não vou ler não. A historinha da genealogia, a historinha da mulher que foi decapitada e cortada em 12 pedaços, e assim por diante. Eu vou ler outras histórias. Vou ler aquelas historinhas que são mais convenientes para mim. Não. Tudo o que foi escrito com o objetivo de nos ensinar. Até aquilo que você considera inaplicável tem uma aplicabilidade. É porque você ainda não entendeu, não compreendeu. E quando entender e compreender, você precisa que atingir a sua vida, para que aquilo faça parte da sua vida. Eu quero perguntar para vocês e encerrar agora pela manhã. A palavra de Deus tem tido o peso que verdadeiramente ela deve ter na sua vida? Ou existem coisas que a palavra de Deus está dizendo a você, mas que você está colocando de lado? Lembra-se de uma mensagem que eu preguei não faz muito tempo, acho que 2 semanas atrás, a respeito de você, quando você viola acordos, não tem jeito. Ou você conserta, ou até as orações serão detestáveis. Vou voltar lá no início. Que aquele que se recusa a ouvir a lei, ou seja, aquilo que o Senhor já ensinou, qual é o caminho. Não adianta tomar outro caminho e depois querer orar no meio desse outro caminho para que Deus te abençoe. Não existe bênção fora do caminho. Existe bênção no caminho. Então, se você quer ter as suas orações respondidas, esse é um lado. Primeiro, você está ouvindo a lei, está obedecendo a palavra do Senhor? Faça isso. Porque senão, você vai ficar passando a vida patinando. Você precisa ter a palavra de Deus como autoridade final na sua vida. Não são pareceres, mas é o que a palavra de Deus registra e deixa para orientar a sua vida. Se estiver fora, está fora, filho. Não tem jeito. Volta. Mas está tudo perdido? Não está perdido. Se arrependa, confesse a Deus e volte ao Senhor. Tem um caminho para você. Só não vai ter jeito se você quiser que dê certo no caminho que você está. Não vai dar. A palavra de Deus precisa ser como uma sentença de um juiz. Foi dado isso. Então é isso que eu vou fazer. Trabalho comunitário, mais isso, não sei o quê. Vou ter que usar a tornozeleira agora, tá? Eu vou usar, eu falei direitinho, para que eu possa ser liberado. É isso que eu vou fazer. Meus irmãos, Deus é o maior interessado em nos abençoar. Ele quer nos abençoar. Ele deseja nos abençoar. Ele ama nos abençoar. Mas dentro do seu caminho, do seu jeito. Estava dizendo esses dias que, conversando com uma pessoa, ela quer mudar de vida, mas ela quer mudar de vida do jeito dela, Stefan. Eu falei assim, do seu jeito não vai mudar. Porque do seu jeito nós já fizemos 2 anos, não mudou. Você continua andando no mesmo caminho, então agora tem que ser do nosso, é do seu jeito eu não quero. Então vai continuar sofrendo. É aquilo que eu disse. Você pode fazer escolhas, você só não pode escolher as consequências. As consequências elas virão. De uma forma ou de outra. E você não vai poder. Essa eu não quero. Essa, é muito ruim essa consequência. Deixa de lado. Eu vou ficar só com essa aqui. Não, nem com essa. Eu não quero ficar com consequência nenhuma. Você não escolhe consequência. Você escolhe escolhas. Meu irmão, vamos permitir que a palavra de Deus, essa palavra, seja a autoridade final. Se ela disse que você tem que colocar sapato marrom, mesmo se você não concorda com sapato marrom, bota sapato marrom, vai ser melhor na sua vida. E a palavra de Deus, muitas vezes, ela vai dizer para a gente tomar camisa que a gente não gosta, isso é natural. Por quê? Nós somos filhos da carne. Nós somos filhos de Deus. Mas eu sou filho de Deus, sim, mas você também é filho da carne, porque você nasceu de carne. Ou você é do outro planeta. Você é imaterial. Você também é. Você passou a ser filho, mas também é filho da carne. E existem as duas. O que a gente precisa perceber se aquilo que aquela natureza está pleiteando vem de Deus ou vem da carne. Se vem de Deus, está em harmonia com a palavra. Se estiver em desarmonia com a palavra, vem da carne. Agora vamos permitir que a palavra reja a nossa vida.
Meu irmão, eu nunca vi a palavra de Deus mentir. Eu já vi eu mentir, eu já vi pessoas mentirem, mas a palavra de Deus não mente. O que ela promete, ela faz. Mas tudo que ela promete, boa parte, está condicionada à obediência. Você precisa entender assim, a melhor parte eu escolhi, foi obedecer a palavra. Amém?